Quer dizer, ele passou pela mesma prova que fez passar os seus semelhantes. Como houve uma precipitação num fosso, um esmagamento, um desencarno através de um suplício do esmagamento de profundidade, e ele vai passar pela mesma prova. E então, em vez de escolher um castelo ou outra coisa, escolhe morrer, desencarnar naquele acidente. Mas isso iria permitir ascender a um plano superior? Isso não o permite ascender a um plano superior. Permite-o libertar de um peso que ele tem, que lhe vai permitir depois evoluir para o rumo que ele deseja. Eu parece-me que não é só a questão ou a forma como ele desencarna, mas o papel preponderante que ele veio desempenhar quando baixou à Terra, onde ele ficou colocado para, enfim, ajudar no progresso e no bem-estar dos seus semelhantes. Efetivamente, ele depois foi colocado num conjunto de circunstâncias que o levaram, digamos assim, pela lei, e mais uma vez que é de causa e efeito, a sofrer as conjunturas e as consequências daquilo que ele havia feito passar outra. Sim, porque dessa forma estaríamos quase perante, se o raciocínio fosse aquilo que tu disseste, estaríamos quase perante uma lei matemática e fria. Concordo nesse aspecto, mas eu ia contar outro ponto em que sucede exatamente o oposto. Então, vem André Luís, é-nos referido lá um aspecto entre dois irmãos no qual um é deficiente. E eles são ricos. E a parte do irmão deficiente fica sob a tutela do irmão que consideramos assim normal, que é um esbanjador e vai gastar a sua fortuna. E vai tentar aproveitar-se do irmão, só que não lhe pode tocar. Então ele vai organizar as coisas de tal maneira para que o irmão desencarne, só que, como demora muito, ele vai praticar um crime, digamos assim, em paz. Quando este nosso irmão desencarna, o que assassinou, vai compreender a realidade e vai ver a falta que praticou. Embora os mentores lhe digam que o irmão o perdoou e que não seria necessário assim vir passar por uma mesma prova, que havia outras maneiras de se libertar, ele vai escolher vir à Terra, expiar e pagar o seu erro. E então ele reencarna com muitas dificuldades na Terra. O trabalho que ele vai ter vai ser de guarda noturno à beira de uma fábrica. Vai passar por muito sofrimento, porque vai ser frio. Eu só queria dizer, é que me vou ter que ausentar por um momento. Estou fora, chegou um mecânico por causa do carro. Se às vezes não houver perguntas, tenho aqui algumas, já disse. E de facto, gostaríamos de ver as outras pessoas que estão bem a intervir, porque não podemos, por um lado, portanto, dizer que não há participação e, por outro lado, não participar. Queríamos dar, portanto, a palavra à Julieta. Quem quer responder? Tem a palavra a porta-voz do bem de causa e efeito. Se bem entendi, queres saber a relação, digamos assim, entre o suposto masoquismo e a lei de causa e efeito, como consequência de punição, é isso? Por outro lado, digamos assim, a justiça divina não tem a responsabilidade de punir, digamos assim, os seus filhos. Portanto, temos que entender o seguinte: a criatura escolhe o bem ou o mal e tem o livre-arbítrio para o fazer, independentemente, digamos assim, das necessidades de expiação e resgate. Por outro lado, não nos parece que esse tipo, digamos assim, de comportamento possa ter a ver com uma lei, digamos assim, que é justa, que concede oportunidades ilimitadas e com também a própria justiça divina, que é soberanamente justa e bondosa. Parece-nos que pode haver uma ligação, digamos assim, de interpretação desviada, digamos assim, dos propósitos da própria reencarnação e da lei a que está submetida. Portanto, a prática desse suposto masoquismo que nós interpretamos como sendo a prática, enfim, do mal,
depende única e exclusivamente do livre-arbítrio da criatura. Não tem, digamos assim, relação direta com as próprias leis divinas. Mas pode revelar uma consciência culpada e o desejo da autopunição. E mais, e é como um masoquista, por exemplo, é uma pessoa que à partida denota um certo desequilíbrio, não é? Não é, Maria Júlia? Eu acho que o masoquista, à partida, portanto, é uma pessoa que denota um certo desequilíbrio. Portanto, é uma pessoa que não está... Ora bem, e esse desequilíbrio deve ter uma causa, não é? E essa causa deve estar a algures, ou no presente ou no passado. É um estado patológico. Sim, é um estado patológico, ao fim e ao cabo, exato, é isso mesmo. Lembramos à Assembleia que há outro tema também em discussão. Se quiserem, podem já pôr as questões acerca dele, nomeadamente os representantes dos subgrupos D2, D3. Nós tínhamos uma questão que era como é que a reencarnação pode explicar o futuro. É uma afirmação que está no trabalho na página 11. Nós pedimos desculpa porque a pessoa que ia fazer este trabalho realmente não pôde estar de doença e então o grupo teve que optar à última hora. Falar um pouquinho mais alto. Portanto, a pergunta é como é que a reencarnação pode explicar o futuro? Parece-me que já aqui foi dito e falou-se muito sobre isto. Isto é, ao verificar-se uma encarnação passada, o que é que se passou, nós podemos, enfim, prever se a pessoa, pois, mesmo na presente reencarnação, está tomando decisões, enfim, ofendendo o seu próximo, castigando, sendo orgulhoso, egoísta, etc., pois, naturalmente, na próxima encarnação, não se pode semear espinhos e vir realmente colher flores, não é? Portanto, é neste sentido que a reencarnação em si, ela explica, portanto, essa situação. Nós hoje vemos, quando estamos trabalhando num trabalho de obsessão, que todos os problemas... Respira fundo primeiro. Se for possível, tendo aqui cronómetro. Pronto, já começou. Eu, francamente, gastei 3 rolos de slides e chego aqui assim, não posso projetar os slides, só dá para 5 minutos. Bom, eu vou ver se me lembro de qualquer coisa sobre a TVP, que, como sabem, são as iniciais das palavras terapia agressiva a vivências passadas, que é uma técnica psicoterápica relativamente recente em termos de desenvolvimento. Há médicos, há psicólogos que ultimamente vêm desenvolvendo a TVP. Existe também um apontamento que é importante à partida fazer notar, que é o seguinte: a TVP é uma disciplina que não está enquadrada dentro do espiritismo, nem sequer do movimento espírita. No entanto, como o seu campo de ação é a reencarnação, indiretamente tem todo o enquadramento. Dizemos que não está relacionada com o espiritismo porque só os médicos e psicólogos devidamente treinados nessa área que a poderão exercer e jamais poderão assistir doentes, por exemplo, por questões de curiosidade. Apenas pessoas que manifestam doenças desse foro, após fazerem uma data de outros exames médicos, é que seriam sujeitos a isso. Então, como o pessoal que aqui está naturalmente se lembra do liceu do Sr. Freud, não é? E ele lá falava-se de consciente, não era bem assim, mas era mais ou menos. Consciente, do subconsciente e do inconsciente, já que isto tem muito a ver com a TVP,
e muito rapidamente, que o cronómetro não para e o nosso coração também não. O consciente é aquilo que está acessível à nossa própria consciência, como é natural. O subconsciente é uma zona intermédia que está numa zona, enfim, de profundidade de psiquismo mais acentuada, e finalmente o inconsciente, que ainda é uma zona mais profunda do nosso psiquismo. O Sr. Freud dizia que à porta do subconsciente, na zona do consciente e o subconsciente, existia um homem de pau na mão, de cacete, que era a censura. Censura que era nada mais nada menos do que o resultado de uma data de valores culturais, sociais, que impediam que determinadas tendências a necessitarem ou a aspirarem a serem satisfeitas não podiam passar por ele, porque ele começava a cacetar, elas iam para o inconsciente. Isso poderia dar anomalias de comportamento. Ele naturalmente tratou muita gente, portanto, visando, através da hipnose, aprofundar as zonas, portanto, caminhar para as zonas mais profundas do psiquismo, a nível subconsciente principalmente, só que ele encarava a vida humana, e, portanto, originada no nascimento e na morte, não é? Na desencarnação. Só que, atualmente, por exemplo, aquela psicóloga de um livro que toda a gente, que não é um livro espírita, mas é de leitura obrigatória, que é o Já Vivemos Antes, da doutora Edith Fior, que é uma psicóloga dos Estados Unidos contemporânea. Portanto, ela, usando essa mesma técnica, acabou por reparar que determinados traumas não se situavam entre esse espaço de vida, entre o nascimento e a morte. Mas então começou a indagar por ela mesma onde é que se situariam esses traumas. Então entra na vida intrauterina e, mais do que isso, chega, portanto, a extrair dos seus próprios pacientes manifestações de outras personalidades noutras vidas passadas. De forma que a TVP, no fundo, é isso. Agora, assim de memória, e já que os 5 minutos também estão quase a cancelar, quanto falta? 2 minutos. 50 segundos. Então não vale a pena. Portanto, é mais ou menos isso. Eu acho que o trabalho foi feito à pressa, mas está mais ou menos o que é. Não dou-vos 5 minutos para apresentar o tema. Estes 5 minutos para falar de um trabalho intitulado Alguns aspectos da história da humanidade do espiritismo. Um bocado curto, uma vez que a história da humanidade tem milhares de anos. Resumir milhares de anos em 5 minutos é quase impossível. Bom, a Gênese Bíblica fala-nos de Adão como primeiro homem e de Eva como a primeira mulher. Hoje já está provado que a palavra hebraica Adam, que significa Adão, não é um nome próprio, mas significa o homem em geral, portanto a humanidade. Bom, eu vou ter que resumir muito isto, saltar muito. Portanto, a própria arqueologia mostrou que, portanto, a Bíblia situa Adão, portanto, cronologicamente, que nasceu no ano 4004 a.C., a arqueologia já descobriu fósseis humanos com milhares, portanto, com centenas de milhares de anos. Portanto, aqui mostra-se a necessidade da ligação entre a ciência e a religião. Quanto às primeiras civilizações que viveram cá na Terra, como sabemos, a civilização nasce no Crescente Fértil, na zona sírio-palestiniana, e uma das primeiras civilizações conhecidas é o Egito. Portanto, espíritos transmigrados todos de capela, assim como os hebreus e como os hindus. Os hindus trazem-nos a escrita, portanto,
surge o sânscrito também em todas as línguas, e portanto não escrevi que parece. Portanto, vindo de um sistema de capela, que eu não sei se já falei, como isto é um bocado à pressa, portanto, um planeta de sistema de capela, que estava numa fase, digamos, semelhante ao que está a Terra agora, de passagem, uma fase de transição, de passagem de planeta de regeneração, e, aliás, de planeta de expiação para planeta de regeneração e provas, e então certos espíritos endurecidos no mal tiveram de ser transmigrados para um planeta inferior, que no caso era a Terra, não é? Só viviam cá homens primitivos, homens de escravos. Portanto, vou ter que acelerar mais um bocado, vou cortar a seção egípcia, a Índia, os arianos, falei por alto, os hebreus também, toda a gente sabe. Sobre... Sobre Roma, por exemplo, tem uma grande importância, porque é Roma que, digamos, vai difundir o cristianismo por todo o antigo Império Romano. Roma, fundada em 753 a.C. pelos etruscos, povo que habitava primeiramente o Vale do Pó e as regiões da Toscana. Como eram vítimas de incessantes invasões dos gauleses, resolveram procurar outras paragens. Foi assim que, inspirados por mensageiros do alto, decidiram instalar-se na futura Roma, que na época era apenas uma pequena aldeia de 5 cabanas. Os etruscos acreditavam na vida depois da morte, etc. etc. Vinda dos judeus e o cristianismo, é o terceiro ponto do meu tema. A encarnação dos judeus neste planeta foi sem dúvida o acontecimento mais importante da história da humanidade. Palavras de Manuel. O Divino Mestre deixou-nos com a sua doutrina um roteiro infalível para o nosso aperfeiçoamento e adiantamento espiritual. É uma doutrina fácil de seguir, pois Jesus apenas nos recomenda amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acrescentando, não é? Acrescentando palavras de Jesus agora, toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. Agora tem só algumas coisas. E... Quanto ao século XIX é muito importante. Em meados do século XIX inicia-se a evolução científica que consiste na pesquisa de vários fenómenos para que eles se obter a lei geral que os rege, palavras de Ercon Pires. Este método seria imprescindível na pesquisa espírita, sem eu. Portanto, a pesquisa espírita não poderia ser feita antes de haver este método, antes das ciências terem, portanto, atingido um certo nível de desenvolvimento, senão, pura e simplesmente, a botaria não teria o desenvolvimento que tem hoje. Paralelamente, Allan Kardec, na sua missão de esclarecimento e consolação, fez acompanhar uma pleia de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos de atividade intelectual do século XIX. Quanto tempo é que tem? Queria saber. Portanto, efetivamente, no século passado desenvolvem-se de modo intenso ciências como a arqueologia, geologia, astronomia, etc. E, portanto, passando muito rapidamente para a conclusão, portanto, estamos no século XX, não é? Já toda a gente sabe. E, só para terminar, já que o tempo está em cima da hora, portanto, termino com uma transcrição de Leon Denis. Nós só queríamos chamar a atenção de uma coisa, é que quando se deu estes 5 minutos para fazer uma apresentação do trabalho, era apenas para fazer uma síntese muito sumária dos pontos básicos do trabalho, dado que partimos do princípio que todas as pessoas, possivelmente exceto os adultos que estão aqui, os adultos que não fazem parte do grupo de jovens, é que não teriam conhecimento, possivelmente, não teriam conhecimento do trabalho. Portanto, no fundo, esta síntese era apenas para situar as pessoas sobre o tema que estamos a tratar e os pontos básicos desse tema. É evidente que 5 minutos não dá para fazer uma explanação do trabalho todo, mas o que se pretende também não é isso. Ora bem, mas assim também, tipo, sei lá... Grupo A1, faz favor. Nós só tiramos uma análise do primeiro trabalho. Tu falavas da terapia regressiva a vivências passadas. E a conclusão que nós chegamos foi que este método psicoterápico tem a finalidade maior de desbloquear traumas contidos nesta ou noutras vidas. Deverá ser, no entanto, realizado só por pessoas capacitadas para tal efeito, para assim poder também fornecer à ciência propriamente dita dados cientificamente provados
demonstrando a realidade reencarnatória. Pronto, este é em relação, é um bocado o que o trabalho diz. Em relação ao outro, realmente nós achamos que aquilo era portanto, o trabalho em si é um trabalho informativo, que está apoiado em literatura espírita e não espírita, e que dificilmente há ali alguma coisa que se possa, digamos, em causa, não é? Porque realmente aquilo está abaixo para baixo. Boa tarde. Nós no nosso grupo também achámos que os trabalhos estavam devidamente defendidos à partida, porque estavam muito documentados, com bibliografia e isso tudo. Só que tentámos, no primeiro trabalho, na terapia, pensar no trabalho à luz do Espiritismo, trocámos algumas impressões e foi esta a conclusão. Nós pensámos, baseámos-nos nos factos concretos que estão focados no trabalho e ainda em experiências que nós tivemos conhecimento particularmente, pensamos que de facto existem muitos traumas de vivências passadas. Portanto, em uma determinada instância do trabalho analisado, verificamos que se atribui a realização desta terapia apenas, citando o texto, apenas aplicada por médicos e psicólogos devidamente instruídos para o efeito. A pergunta que nós pomos é se os nossos médiums, portanto, mais à frente eu vou falar nisso, não poderão também fazer qualquer coisa deste tipo, se bem que vou explicar. Meios e instrumentos nós pensamos que temos, podemos não ter ainda as condições de os pôr em prática a terapêutica, mas conseguimos reconhecer que um caso é diferente de outro, se há ou não problema assente em trauma de vidas passadas. E se tivermos condições e com fé nos irmãos maiores, temos a certeza que alguns resultados se atingem, mas sem dúvida temos que criar condições nas casas espíritas para que os casos mais graves que nos apareçam, que nos pareça que é assente em traumas que têm a ver com vidas passadas, possam ser encaminhados para o seu espaço próprio e serem tratados com muita seriedade e competência. Para finalizar, achamos que esta terapia tem que ser utilizada com muita seriedade e responsabilidade, pois achamos que fazer uma terapia de uma vida passada pode reacender uma ferida que nesta vida eventualmente poderá estar a ser esbatida. Poderemos ter um grande amigo que está a ter nesta vida um relacionamento ótimo, que se estejam a limpar grandes faltas do passado. Vamos fazer uma terapia e descobrimos no nosso amigo um grande inimigo do passado. Aguentaríamos? Isto foi o que nós falámos, porque o trabalho à partida estava bem documentado. Não é? Do segundo trabalho, achamos que é um relato da evolução religiosa desde o início dos tempos, passando por diversas transformações, apontando o Espiritismo como o caminho, diluindo a ideia de que o princípio não foi Adão e Eva, que já existia vida antes, como diz no livro dos Espíritos, pergunta 50 e 51, Adão é um mito personificando as primeiras idades do mundo. Como esta era a questão que nós falámos mais, foi esta que apontámos, o resto está à partida. Nós no trabalho, no nosso mini-grupo, não tirámos nenhuma conclusão, mas sempre fizemos perguntas de dúvidas que tínhamos para perguntar a uma pessoa que pertencesse. No primeiro trabalho surge a primeira pergunta. Ao contrário do referido trabalho, existe uma relação entre TVP e Espiritismo. Por exemplo, é frequente os guias espirituais utilizarem esse processo na doutrinação, terapia. Quais são os processos ou métodos utilizados para levar o doente a uma situação regressiva? Para mim? Existirá desdobramento durante este processo terapêutico. Quais os inconvenientes desta terapia? Haverá risco de se ficar bloqueado no passado? Apesar de abordar um tema com interesse, o trabalho revela alguma desorganização,
dificulta a sua compreensão. Para o segundo trabalho. Já não são as conclusões dele. Ela depois de preparar as perguntas uma a uma. Portanto, lemos as conclusões todas. Desculpa, não sei o que faz. Nada, desculpa, não tinha entendido. A inferioridade de milhões de espíritos endurecidos e localizados em capela do seu exílio na Terra. Quais as provas que esses seres foram os ascendentes das raças brancas, porque não das raças de cor? Por que motivo foram esses espíritos enviados para a Terra? Não terão existido civilizações antes da descoberta da agricultura, 10 mil anos antes de Cristo. Não sei se algum dos jovens da audiência quer fazer alguma pergunta ou se podemos começar pelas perguntas que foram formuladas lá. Dora, podes repetir uma das perguntas agora que está para o Jorge ou... Escolhes, portanto, pronto, queres começar a fazer as perguntas, por qual trabalho queres começar e vais repetir uma a uma. Quais são os processos ou métodos utilizados para levar o doente a uma situação regressiva? Olha, os métodos eu não sei, porque eu baseei-me essencialmente nas 3 cassetes que a Federação Espírita Portuguesa, cassetes de vídeo, tem à disposição das pessoas. Tem entrevistas, tem 2 conferências e, portanto, aí tem basto material para fazer um tempo. E os métodos, é claro que a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, que é a diretora do Instituto Brasileiro de Terapia Regressiva a Vivências Passadas e também é a diretora da Associação de Médicos Espíritas do Estado de São Paulo. Portanto, ela não se referiu a esses particulares, dado que isso compete, portanto, na instrução dos cursos que eles lá dão a médicos e psicólogos apenas. Em todo o caso, sabe-se que, por exemplo, a hipnose pode ser usada como um meio de criar descontração, relaxamento, enfim, proporcionar ao paciente um estado alterado de consciência, não é? Que permite a imersão em zonas em camadas mais profundas do psiquismo e então relembrar com mais pormenor partes de vivências passadas ou de vidas passadas. No entanto, a doutora Maria Júlia e o Dr. Maurice Netterton, que também é um terapeuta desta área dos Estados Unidos contemporâneo, eles não usam a hipnose. A doutora Maria Júlia, não sei concretamente de que maneira, mas nessas sessões, portanto, cria apenas um estado de relaxamento. Acha que a hipnose não é necessária para nada. E aí assim consegue realmente, ao longo dos meses, resolver problemas de saúde ostensivos e importantíssimos que nenhuma outra terapia médica consegue realmente resolver. Por isso não sei dizer quais são as técnicas, elas são dadas mas apenas a médicos e psicólogos. Ana, eu penso que não era a nossa intenção pôr de facto a pergunta, mas já agora, porque é que tu dizes que esta teoria tem que ser apenas aplicada por médicos e psicólogos? Achas que os nossos médicos devidamente preparados não poderão também fazer isso? Penso que deve ser esta a pergunta. Quer dizer, eu cito apenas a opinião experiente da doutora Maria Júlia, que acha que apenas médicos e psicólogos devem ser treinados nessa área. Primeiro,
porque, e eu concordo completamente com ela, primeiro porque os médicos e psicólogos têm uma formação académica que lhes permite, no caso de sobrevir a algum problema mais sério a nível de saúde, de o resolver, não é? Porque isso envolve emoções muito singulares, muito fortes às vezes, e é preciso que a pessoa tenha um certo arcabouço, enfim, técnico nessa área para poder fazer. São coisas muito sérias, não é? Muito de difícil tratamento. Então, só realmente médicos e psicólogos, eu acho que deveriam ser habilitados. Também porque isso é uma sessão, enfim, no âmbito da psicologia transpessoal, não é? Uma psicanálise, etc. Por isso que o psiquiatra, quando faz uma sessão de psicanálise, é remunerado justamente. Às vezes mais, não sei, mas isso não tem nada a ver com o que eu possa pensar sobre o assunto. Também os terapeutas nesta área devem ser remunerados, porque gastam muitas horas com isto. Isto não é feito de pé para a mão. Gastam muitas horas, muitos dias, muitas semanas. E então, eu acho que também, se fosse no centro espírita, primeiro as pessoas não estavam preparadas para isso. Segundo, o que poderiam ficar era mal preparadas para isso. E terceiro, a tarefa principal do centro espírita não é proporcionar terapêuticas de cura, mas sim educar o povo, não é? Os jovens na audiência podem questionar. O debate não está cingido a eles. É só o aviso. E podem questionar quer os minigrupos, quer os autores dos trabalhos em causa. A propósito disso, tu frisaste, e muito bem o princípio, Jorge, que a TVP não é uma técnica. E nós temos de bater de novo nessa tecla, digamos assim, para que isto fique entendido. Efetivamente, não podemos ir buscar, embora ela vá buscar, como tu disseste, a reencarnação, e por isso nós baseamos-nos nessa filosofia, digamos assim, podemos ir buscar esse trabalho para cimentar as bases da nossa doutrina, não é? Mas não podemos ir buscar esse método e aplicá-lo nos centros espíritas, porque estaríamos a desvirtuar aquilo que é a essência da doutrina espírita. Nós não podemos nem buscar isso, nem buscar técnicas do pioneirismo, por exemplo, nem chazinhos de ervas e tudo. Quer dizer, não sei se me estou a fazer entender, são tudo técnicas que podem, de alguma forma, contribuir para o nosso conhecimento, mas o fundamental da doutrina mesmo é aquilo que o Jorge disse, que é levar o conhecimento e o homem a melhorar-se. Portanto, não é uma técnica espírita, não deve ser aplicada em qualquer centro indiscriminadamente por métodos. Tem características muito diferentes. Lá na conferência no Núcleo Espírita Cristão no Porto, a doutora Maria Júlia fez com acetatos uma data de itens, mais de uma dúzia deles, em que comparava características da TVP e características do Espiritismo em termos de assistência, não é? Aliás, ela foi que eram completamente diferentes. Sim. Aliás, ela foi buscar um exemplo, e mais do que um, em que jovens que se apoderaram das apostilhas onde se descreve a técnica, porque ela é emprévio para a aquisição de memória, e uma vez, segundo o que ela contou, isso foi aplicado numa festazinha de anos, um jovem se lembrou de fazer isso e teve consequências gravíssimas para esse mesmo jovem. O que me parece, já agora se puder, é que acabou de dizer, portanto, que não era uma técnica utilizada nas sessões espíritas. Eu não sei se posso concordar com a sua afirmação pelo seguinte: nós sabemos que a nível dos trabalhos de doutrinação, os guias espirituais recorrem frequentemente, portanto, precisamente à regressão de memória. Eles sabem quando devem aplicar. Calma, são técnicos especializados. Calma, o que a senhora disse foi que efetivamente não eram técnicas espíritas porque não eram utilizadas nas associações. Isso não me parece correto pelo seguinte: porque os trabalhos, portanto, que se fazem numa associação são trabalhos de conjunto, quer a nível espiritual, quer, portanto, a nível, componente espiritual e componente humano. Embora não seja utilizado por nós, enquanto seres físicos, não deixa de ser utilizado por outra contraparte. Portanto, o que disse, na minha opinião, não está correto. O que se pode dizer é que, efetivamente, não existem, talvez atualmente, médicos físicos, portanto, seres físicos como nós, encarnados, espíritas, que utilizem essa técnica. O que é diferente. Parece-me ter Eu disse médicos. Médicos são pessoas, portanto, espíritas que utilizem essa técnica encarnados. Que eu conheça, penso que não há. Efetivamente, que eles vão buscar passagens de vidas anteriores, fazem recuar o indivíduo no tempo,
a que ele compreenda os motivos do porquê da situação atual. Mas, ora bem, o Jorge falou há pouco que isto deve ser uma terapia entregue por médicos experimentados que sabem o que estão a fazer. Neste caso, nós temos os amigos espirituais que poderíamos equivaler a esses tais médicos que sabem o que estão a fazer. Agora, o que eu quando referi que não era uma técnica espírita, perdoem-me, continuo a insistir nisso, a doutora Maria Júlia é, enfim, a pioneira neste campo e ela faz questão de frisar também isto. Quando eu digo isto, entendo é que nós, médiuns vulgares, nas nossas associações, não temos o direito, não podemos entrar nesse campo da ação arbitrariamente, porque iríamos trazer mais danos do que benefícios. Porque se nós, efetivamente, não nos recordamos, de uma maneira geral, das nossas existências passadas, há um motivo imperioso, há um motivo forte para que assim seja. Não vamos nós descerrar esse véu só porque entendemos que aquela criatura tem um trauma e nós podemos, de alguma forma, aliviar esse trauma, fazendo regredir no passado, na memória, e aliviar isso. Isso, por vezes, pode ser pior. Portanto, quando os guias utilizam essa técnica, é o momento certo, é o momento da viragem. Aquela criatura está entre dois pontos, num caminho que se bifurca. E ela pode... Só este preâmbulo, que é logo no princípio, para fazer entender a missão de Francisco de Assis e que, a priori, agora pode parecer que não tem enquadramento. Mas, quer dizer, isto apenas para nos dar, vá lá, pode haver muita gente que ainda não tenha tido a oportunidade de o ler, entendimento, vá lá, o porquê é que reencarnam na Terra criaturas que têm uma missão destas, que no fundo é extraordinária, porque movimentam uma quantidade de gente e de energias, não é? Porque é que Deus permite que isto aconteça? Há, com certeza, razões fortes que vêm do passado, não é? E que vão fazer movimentar este estado de coisas. Eu já dizia que isto é preciso, é necessário que o escândalo venha, mas há de quem vai o escândalo. Sei lá, os últimos são os primeiros. Bom, nós queremos pôr aqui mais uma questão em relação a este trabalho. É que, a determinada altura do trabalho, nomeadamente na civilização egípcia, fala-se em magnetismo, energia solar e energia magnética. Nós sempre perguntávamos era qual... Eu vou fazer duas questões. A primeira é esta. Qual a relação entre a energia solar e o magnetismo humano? Depois, a outra questão é qual a relação do magnetismo com a mumificação? Qual a relação entre magnetismo... Energia solar e magnetismo humano. Portanto, eu cito aqui Manuel, na civilização egípcia. Portanto, eu vou ler um bocadinho só para se perceber. O mesmo autor, portanto, Emmanuel, diz-nos que os conhecimentos dos egípcios acerca das energias solares, relativamente ao magnetismo humano, eram muito superiores aos atuais. Ora bem, eu não sei muito sobre isto, mas conheço um exercício do Antigo Egito que se chama, portanto, que é precisamente para captar energias solares, e o exercício é praticado assim desta forma. Portanto, o indivíduo coloca-se de pé. Para quem quiser saber mais, vem um livro de acupuntura. Portanto, esse exercício vem descrito num livro de acupuntura digital. Portanto, a acupuntura, em vez de ser com as agulhas, portanto, uma técnica milenar chinesa, em vez de ser com as agulhas, com os dedos. Portanto, eu antes de estar no espiritismo, portanto, tive acesso a esse livro, conheci. E, portanto, só para quem quiser saber onde vem esse exercício descrito é nesse livro. Portanto, a relação... Isso é com a estação de fluido. Sim, sim. Quando a pessoa se concentra, não é? É evidente que podem ser canalizados através do sol. O sol é fonte de energia. É fonte de nossa essência, sem sol não podia. E a mumificação. Esses são os processos de mumificação. E Manuel também não se adianta muito sobre isto. Não é? E há certas coisas, eu apenas refiro aqui certas coisas que ele diz, ele mesmo assim, desses conhecimentos surgiram os processos de mumificação dos corpos. Portanto, talvez das energias solares, repare uma coisa que eu não digo aqui no trabalho, mas portanto, o Egito, em certa época, no século XX, era uma colónia britânica. E os egípcios, portanto, para os seus túmulos não serem violados, para os túmulos dos seus reis, seus faraós serem violados, portanto, punham certo magnetismo nos túmulos para não serem violados. Portanto, as pirâmides do Egito, as três pirâmides grandes, Keops, Khafre e Mycerinos, são acumuladores, portanto, estão cheios de certas energias, não é? E o que acontece em relação aos ingleses, o que é que os ingleses para aqui para serem chamados? Mas havia 12 ingleses, quando passavam pelo Vale dos Reis, que é onde existem a maior parte dos túmulos,
os aparelhos de bordo ficavam completamente loucos. Não indicavam nada absolutamente, ficavam uns a 0, outros ficavam a 1000 ou a 100 e eles não sabiam o que é que se passava. Portanto, há uma zona de magnetismo que atualmente no século XX ninguém consegue, portanto a ciência do século XX não consegue explicar isso, o que é assim, não é? E diz o também Manuel que nos túmulos, e já me estou a repetir, não é? Na maior parte dos túmulos têm certas acumulações magnéticas, ele também não se inventa muito, que foram lá postos para não serem violados. E o que é certo é que contaram há tempos que um jovem que foi visitar as pirâmides do Egito sentiu-se tremendamente mal lá dentro. E eu também gostava muito de ir ao Egito, mas vejo os templos por fora e existem experiências talvez momentos. A Júlia é a última pessoa a falar. Eu só queria dizer, sem desmerecer ninguém, mas penso que... Não sou. Falta vitamina. Sem desmerecer ninguém, mas penso que o Congresso chama-se Juventude Espírita e não 2 ou 3 que vão falar ou dialogar. Os jovens já ouviram, já alongámos o trabalho mais do que tinha sido escrito. Não se pronunciaram ainda que estão calados, estão a discutir entre si nos lugares. Vão fazer as perguntas lá fora e as perguntas eram aqui dentro. O diálogo é com vocês, não é só 2 ou 3 na mesa que vamos dialogar. A juventude deve puxar por si, perder o medo e vamos em frente, porque estamos aqui como amigos, sinceros, abertos a qualquer opinião, sem nos prejudicar. Oh, Humberto, eu só peço 1 minuto para fazer um reparo. Nós temos dado a palavra aos outros porque não há mais ninguém a pedir a palavra. E é preferível estar... Sim, eu não estou... Eu sei que não fizeste críticas, no fundo é para fomentá-los a eles. Mas é só para que eles entendam. É preferível estarmos aqui nós a conversar do que vocês estarem aí calados e nós à espera que vocês falem. Isto obriga-nos a nós, aqui, nomeadamente este bocadinho aqui, a estar a fazer perguntas para não deixar morrer o debate, quando afinal de contas o resto do pessoal todo está simplesmente a ouvir-nos. Não era essa a nossa intenção, de certa forma estamos a ficar um pouco preocupados com isto. Estamos aqui a fazer questões. No fundo, é aqui ninguém fala mais. Era muito triste ficarmos aqui todos calados a olharmos para os outros. Eu achei que devia realmente... E foi muito oportuno. Não é para ofender quem, nem a mesa, nem aqui a mesa, nem vocês aí, mas acordarmos. E já para irmos para a frente, eu gostava de perguntar ao Jorge sobre a terapia das vidas passadas, se quando se faz o processo para irmos procurar o mal que nos atinge, o trauma, o doente é induzido a procurar o trauma específico que o está a atingir, ou quando se faz a regressão, ele próprio, o seu espírito, vai ao trauma que o atinge, independentemente da vida passada que ele tenha vivido, ou do século, ou idade, ou milénio. Se é o próprio espírito que vai buscar para se curar, ou se é, digamos assim, o psicólogo que o está a tratar, que o induz a este ou àquele fenómeno para o normalizar. Oh, Jorge, muito brevemente, porque a Júlia quer fazer mais uma pergunta. E nós pretendemos não, eu vou ser fazer um intervalo. Eu vou ser o que me parece, dentro que tenho aprendido nessa área, é que eles não sugerem uma data histórica. Nem nada, eles pedem ao doente apenas para tentar localizar. Como aquelas televisões de sintonia automática, sabe? A gente cai numa tecla, vai procurar a sintonia, fixa-se lá. No fundo, o subconsciente funciona um bocado assim. Vai procurar o trauma, não é? Que será alguma, em termos gráficos, alguma irregularidade no traço, não é? Então o subconsciente vai procurar, às vezes encontra a irregularidade, mas não se sente com coragem para a enfrentar nem para a descodificar. Então segue adiante e vai a outras irregularidadezinhas e tenta tornear o problema até que, passada uma data de sessões, eles normalmente apenas pedem, avança um pouco à frente desse acontecimento, procura melhor, não sei o que mais, e eles lá vão. Sobre o esquecimento, 2 ou 3 frases muito curtas. Só. Portanto, aparentemente isto é um paradoxo, mas a TVP ajuda a esquecer melhor as vidas passadas. Está ali uma jovem a querer fazer uma pergunta.
Eu queria perguntar, já que os cientistas não acreditavam na reencarnação, como é que eles se foram para terapia, já que a terapia é uma regressão em vidas passadas? Se eles não acreditavam na reencarnação, portanto não acreditavam em vidas passadas, em vidas sucessivas, como é que eles podiam regressar a vidas passadas? Eles foram lá sem querer, foi o fenómeno que os levou a isso. Isso já se falou há bocado, quando se ia até ao nascimento, não é? E não se encontrava trauma. Eles pediram para localizar o trauma noutra área. Então entraram em vidas passadas. Não quer dizer que o terapeuta acredite na reencarnação. O terapeuta apenas verifica, encara a reencarnação como hipótese de trabalho. Porque aquilo funciona, ele usa, mas não quer dizer que acredite na reencarnação. Nem tampouco a TVP prova a reencarnação. Sugere. Olha, eu vou pedir desculpa, mas o atraso foi propositado, porque nós começámos atrasados, portanto, prolongámos um pouco o debate. Nós vamos fazer um pequeno intervalo às 4 horas em ponto. Nós começamos a discussão do conjunto de temas B. Portanto, daqui a um quarto de hora, a discussão do conjunto de temas B. Em ponto, se não se importa. Ela está a dizer que não. Se ela quiser apresentar, eles fazem perguntas e eles querem apresentar. Desde já para a mesa, os defensores destes trabalhos, que são Luís Leitão, José Pinto e Humberto Lopes. Estão todos presentes? Da mesma forma, chamamos também para a mesa os área de 5 minutos, como anteriormente foi feita. Após, irá-se dar a apresentação das conclusões e, por último, o debate. A vida e morte. Bem, eu vou tentar ver isto o mais fácil possível, porque eu vou resumir que eu não tenho conhecimentos suficientes para tentar isto por outras palavras. Peço desculpa. Seres orgânicos e inorgânicos. Para iniciarmos, teremos de começar por falar sobre seres orgânicos e inorgânicos. Existem seres que trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida, e outros que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas por agressão da matéria. Então podemos dizer que todos os seres orgânicos nascem, respiram, alimentam-se, crescem e morrem, enquanto os seres inorgânicos são todos aqueles que não possuem as características referidas, tais como os minerais, a água, o ar, etc. Para que os elementos materiais de um corpo, quer sejam orgânicos ou inorgânicos, se unam, necessitam de uma força. Esta força de atração é a mesma para os dois, tal como a matéria que os constitui, diferenciando-se nos corpos orgânicos que é animalizada. Esta animalização deve-se à união com o princípio vital. Este princípio vital é a propriedade de um agente especial e da matéria, pois a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Este agente, por sua vez, sem a matéria não é vida, da mesma forma que a matéria não é vida sem o agente. Juntos dão vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Então podemos dizer que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital tem como fonte o fluido universal, que é o que nós chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame, entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos, diferenciando-se apenas nas diversas espécies que existem
orgânicos de movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Pois o movimento da matéria não é vida, ela recebe esse movimento não produzindo-o. A vitalidade desenvolve-se com o corpo e permanece latente quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo. Em conclusão, podemos dizer que o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. A vida e a morte. A exaustão dos corpos nos seres orgânicos vão causar a sua morte, pois se o corpo estiver doente, a vida se vai. Após a morte, a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos vão sofrer transformações. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres e o princípio vital retorna à massa original. A quantidade do fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo nem nos vários indivíduos da mesma espécie. O fluido vital pode existir em grande quantidade num indivíduo e noutro apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos do que outros, mais energéticos e com uma vida superabundante. Se um indivíduo não possuir uma fonte de fluido vital suficiente para realizar as suas funções, ele para e morre, e não a não ser que o fluido vital seja removido pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Este fluido vital é transmitido de indivíduo para indivíduo. Aquele que tem uma maior quantidade de fluido pode dá-lo a quem tem menos, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Finalidade da encarnação. Podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação e povoam o universo além do mundo material. Deus deu a possibilidade de encarnação dos espíritos e subsequente reencarnação com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegarem a essa perfeição eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. A encarnação tem como finalidade pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Metodologia adotada. Não estava em causa a elaboração de uma obra ou um tratado sobre este ou aquele tema espírita, mas sim um trabalho simples e despretensioso que se enquadrasse no âmbito de Inês. Como o tema por si só constitui um bloco de estudo imenso, abordamos apenas os pontos que consideramos mais importantes, podendo por isso ter sido omitido este ou aquele aspecto propositadamente para encurtar o trabalho. Para podermos iniciar o trabalho, começámos por definir vida, desde os conceitos mais ortodoxos e académicos aos universais e cósmicos. Depois desta primeira fase, foi possível entrar no estudo do porquê da vida, estudo esse que foi dividido em subfases para uma melhor análise. Assim, muito resumidamente dissemos quem somos e de onde viemos, depois porque vivemos, porque sofremos e para onde vamos. Chegamos à máxima: nascer, morrer, renascer e progredir sem parar, tal é a lei, então o porquê da vida, evoluir. Na bibliografia, o nosso estudo só foi possível com as consultas constantes à codificação espírita e principalmente ao Livro dos Espíritos. Foi consultado igualmente o porquê da vida de Leon Denis e o Dicionário da Língua Portuguesa da Porta Editora. Por último, neste nosso trabalho tenho uma gralha, na página 5, portanto, ao ser datilografado, na primeira linha, onde se lê no plano espiritual, deve-se ler no plano material. Dou-lhes a palavra precisamente ao Humberto Lopes. Aproveitar o tempo. Já está. Mas nós deveríamos ir para cima e não para baixo. Então, como as conclusões que nós ontem abordámos foi que os jovens viram-se afastados dos centros, que não tinham uma oportunidade para falar nem para trabalharem, e eles próprios chegaram a essa conclusão, hoje devem demonstrar efetivamente que o que disseram é verdade e saiu-lhes do coração, e não teorias
para entrarmos em confrontos com adultos que às vezes querem ajudar e nós não compreendemos. Então aproveitemos a oportunidade, façamos perguntas, porque por mais simples que ela nos possa parecer, vai esclarecer alguém e é válida. O nosso trabalho pode dar muito que falar, pode dar pouco, é como quiserem. Foi uma abordagem que nós aqui trouxemos para diálogo. Podemos até nem saber a resposta, mas o melhor é perguntar. Existem duas intensas e poderosas fontes de energia no homem. A fonte mental, a fonte sexual. Ambas se equilibram permanentemente. Uma é a força renovadora do mundo e do universo, que cerca o homem e que se manifesta através da inteligência nas atividades de cada dia. A outra é a energia criadora das formas físicas, que procuram realizar a obra da criação divina para a elevação dos seres. A primeira é a força de atividade e realização. A segunda é a energia de manutenção e permanência do homem na Terra. Sabemos que o problema sexual não se restringe somente às esferas físicas ou à crosta terrestre. Ele vai mais além do nosso comum entendimento. Sexo, nas esferas espirituais, não significa apenas macho e fêmea, órgãos masculinos e femininos, relações sexuais. Sexo, nas esferas superiores, significa um conjunto de qualidades ou características, femininas ou masculinas, positivas ou negativas e neutras, se assim o podemos dizer, e são a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e a intuição, a sabedoria e o amor. É natural que na esfera de carne entenda o homem que sexo é apenas a relação macho e fêmea, de modo a que tudo termina em relações sexuais. No plano espiritual, sexo é algo mais. É a identificação das almas e a união dos corações. No mundo pode haver sexo sem amor, enquanto que no plano espiritual, geralmente nas mentes mais evoluídas, existe amor sem sexo. Consideramos-se sexo os órgãos sexuais. O sexo, porém, queira-se ou não, nas suas funções importantes em relação à vida, procede do espírito, cujo comportamento numa existência insculpe na vindoura as condições emocionais e estruturais necessárias à evolução moral. Certo, podemos começar a apresentar precisamente as conclusões dos mini-grupos, começando pelo B1. Tema de facto sempre interessante e que os nossos amigos de Setúbal nos trouxeram. Há aqui alguns pontos que eu gostaria, enfim, de levantar com o intuito apenas de sermos todos esclarecidos, porque são, vá lá, questões dúbias e que podem também, de alguma forma, incutir dúvidas que se vão eternizar, criar falsos conceitos. Como é que é o nome aqui do nosso amigo? Luís. O princípio vital, aliás, eu quero dizer que não fizemos exatamente conclusões do trabalho. Eu entendo que isso não nos competia a nós, mas assim ao grupo que apresentou o trabalho. Nós apenas limitamos-nos a levantar questões para poderem aqui serem trazidas a debate. Então entendemos que aqui no ponto 1, princípio vital, se diz, a dada altura, que o intermediário entre o espírito e a matéria é o princípio vital. E nós entendemos que não. Em doutrina espírita, o princípio que une o espírito e a matéria, segundo nos diz Kardec, é o perispírito. Eu não sei se as questões... Ai, desculpa, não é agora para pôr questões, pois não? Tudo bem. Eu entendo. Depois tenho que voltar a repeti-las. A fonte do fluido vital é única e a mesma para todos. A capacidade de absorção é que varia consoante as disposições kármicas e evolutivas de cada um.
É o fluido animal que é transmitido pelos indivíduos médiuns passistas ao carenciado e não o fluido vital que é manipulado pelos espíritos superiores quando se trata de prolongar a vida. No ponto 2, fala da encarnação dos espíritos. E neste item, mais uma vez, se refere que o yame pode considerar-se a alma, quando o yame é o perispírito. Ponto 3, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Este item dá a ideia que as conquistas terrenas são fúteis. A Terra é a nossa escola de aprendizagem e devemos encarar tudo com interesse, mesmo no plano material. O espírito sentir-se-á feliz ou não, conforme tenha ou não atingido os objetivos da sua encarnação. Estas foram, vá lá, as conclusões, se é que se pode chamar assim, ou as dúvidas mais pertinentes deste trabalho que, enfim, nós debatemos. A propósito do milagre da vida, chama-se amor, e entendemos também que é tema bastante interessante, embora tivéssemos chegado à conclusão de que o tema em si não está de acordo com o trabalho desenvolvido. Efetivamente, o tema trata mais da problemática sexual, extremamente útil, atualizada e interessante, e que não condiz, vá lá, com o tema. Não vamos confundir, e eu acho que é importante, amor com sexo. E para o melhor entendimento desse logo no primeiro parágrafo, entendemos que a palavra amor deveria ser substituída justamente pela palavra sexo, já que uma e outra são distintas. E a confusão começa aí, quanto a nós, digamos assim. O sexo, entendemos, está na carne e não no espírito, como órgão físico. O que reside no espírito será a sexualidade. E o trabalho diz exatamente o contrário, que o sexo está no espírito e não no corpo ou no perispírito. O espírito em si, entendemos, não tem sexo, mas sim sexualidade. Sexualidade essa que mais tarde será polarizada para o campo feminino ou masculino a quando da reencarnação. O espírito atrai entidades viciosas devido à sua sintonia com aquelas e não pelo facto de frequentar ambientes adversos. Sem dúvida que os ambientes são antenas psíquicas, digamos assim, e que atraem, consoante as criaturas, o comportamento das criaturas que lá se encontram, atraem entidades viciosas naquele género de atividade que ali se pode praticar. Mas apenas se eu estiver sintonizada com elas. Sexo e espiritismo. Qual o conceito vulgar de sexo? Não existe, quanto a nós, uma terceira forma vivente, ou um terceiro sexo, mas uma forma assexuada, pois que neutra. Esta é outra questão que gostaríamos depois de debater. E a propósito do amor livre e do casamento, pensamos que tudo deriva de uma responsabilização pessoal, pondo de parte qualquer ideia castradora de pactos sagrados ou rituais que devem ser religiosamente cumpridos. A ideia de que o ato sexual é consequência da irresponsabilidade dos seres, desde que aliado ao prazer, está também, quanto a nós, errada e gostaríamos de esmiuçar a questão. E, finalmente, as conclusões do trabalho apresentadas pelos nossos amigos também, elas próprias gostaríamos de vê-las todas comentadas, porque resumem ideias que, de alguma forma, podem-se merecer o nosso interesse e esmiuçamento. Eu já li as conclusões. Não vou. A propósito do trabalho A Vida e a Morte, nós não escrevemos, a vida e a morte não, perdão, o porquê da vida, nós não escrevemos conclusões, também não houve tempo para isso, mas entendemos que o trabalho não oferece assim dúvidas e, portanto, estaria dentro daquilo que nós entendíamos mais ou menos correto e compreendemos. Grupo P2, Regina Figueiredo. Nós começámos, portanto, por fazer mais conclusões a nível de resumo do que propriamente, por exemplo, como no grupo P1, em que se levantaram dúvidas, embora também tenhamos levantado dúvidas quando discutimos isto.
Portanto, e pusemos, quanto ao trabalho Porquê da Vida, de Braga, primeiro, vida, definimos vida, todo o efeito do poder criador. Segundo, de onde viemos, como vida que somos, a nossa origem está numa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, segundo diz Allan Kardec, em Deus. Os espíritos são criados simples e ignorantes, com todas as condições para adquirir conhecimentos. Terceiro, porque vivemos. Para o espírito adquirir experiência e conhecimento, necessita de reencarnar, pois só assim poderá ultrapassar a sua ignorância. Só assim atinge a perfeição e a sua posição final de angelitude. Quarto, porque sofremos como consequência do nosso livre-arbítrio e não de uma fatalidade imposta por Deus. Quinto, para onde vamos? Devemos seguir o ciclo, desencarne, erraticidade, a reencarnação, o ciclo se repete vezes sem conta para o mesmo espírito até que se chega à perfeição. Ou seja, nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. E depois perguntamos, através do ciclo contínuo de reencarnação, volta o espírito à fonte divina, que é, digamos, uma pergunta que ficará em aberto. Depois, quanto ao vida e morte, nós achamos que alguns digamos assim, de subtemas dentro do trabalho terá um pouco a ver com este do porquê da vida. Entretanto, surgiu um pouco polémica a nível de tentar definir o que é princípio vital. Nós, dentro do grupo, não sabíamos muito bem o que seria este princípio vital. No entanto, definimos que o princípio vital tem como fonte o fluido universal, que se chama fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele é a força motriz que o espírito utiliza para interagir sobre a matéria. Segunda conclusão, o que é o fenómeno da vida e da morte, senão de o espírito se debater neste dualismo entre o tomar do corpo e a decomposição do corpo, e de tomar e retornar ao princípio vital, à fonte originária, até que cesse a causa que o originou, portanto, a sua imperfeição. E, portanto, não concluímos nada acerca da finalidade da reencarnação e do retorno à vida corpórea, uma vez que achávamos que íamos repetir já do outro trabalho. Quanto ao milagre da vida, chama-se amor. Concluímos que, primeiro, a reprodução dos seres vivos é uma lei natural. A permite a perpetuação da espécie, porque permite a reencarnação dos indivíduos, porque permite a troca saudável de energias sublimes e frutos renovadores, e porque vai permitir ultrapassar o amor individual para alcançar um amor único e grupal. Segundo, as paixões e os desejos sexuais estão no espírito e não na carne, logo o sexo será de ser examinado dentro para fora e não pelo contrário. Como tal, as perturbações sexuais que o espírito adquire continuam com ele após o desencarne até que se restabeleça. Para isso, para alcançar o equilíbrio, o espírito deverá procurar novas experiências mais dignas, com um espírito simpático que o auxilie ao equilíbrio, bem como também terapêutica adequada, paz, expressa, ajuda psicológica, etc., que referem no trabalho. Terceira conclusão, para alcançar a angelitude, tem o espírito humano que se libertar do conceito vulgar de sexo, o que conduz inevitavelmente ao terceiro sexo por lá dos sentidos físicos, manifestado por um amor sublime, portador por criaturas a exemplo do Cristo. Quarta conclusão, a respeito da virgindade, devia-se alterar o conceito humano físico de perda de virgindade e alargar um conceito divino, onde cada um tem a responsabilidade de conservá-lo ou não do ponto de vista mental e espiritual. Isto porque de que nos serve a virgindade física se espiritualmente não conservamos, que é como mencionam no trabalho. E depois, nós levantávamos duas questões. O sexo está no espírito, nós não compreendemos muito bem, tal como já tinham perguntado antes, porque depois parece que se contradizem mais à frente, mas então o anjo não é nem homem nem mulher, etc. Portanto, nós não percebemos se, uma vez que nós caminharemos depois para um desenvolvimento em que o espírito não terá sexo, no entanto, depois dizem que o sexo está no espírito, nós não compreendemos isto, é uma pergunta que fica esclarecido, pois. E damos a palavra precisamente à porta-voz do grupo P3, Maria do Carmo. Bom, de facto, nós, o
colocamos apenas pequenas questões que gostaríamos de ver esclarecidas. Sobre o trabalho, a vida e a morte, no ponto 1, perguntamos qual o agente intermediário entre a matéria e o espírito. Parece-nos haver uma imprecisão na definição do elemento intermediário entre o espírito e a matéria. O trabalho refere que é o princípio vital, quando, na nossa perspectiva, se tratará do perispírito. O princípio vital é o fluido que dá vida aos corpos. No segundo ponto, portanto, também gostaríamos de ver esclarecido uma determinada afirmação que surge na página 5 ou no segundo parágrafo. Como é que o espírito demonstra a sua individualidade depois de desencarnado? Depois, passando para o trabalho, o porquê da vida. No primeiro ponto, solicitamos esclarecimento quanto a esta afirmação. Portanto, compete-nos também, de facto, colocar um motivo porque achamos pertinente este pedido de esclarecimento. Parece-nos que, digamos assim, a primeira definição que aparece do conceito vida estará, digamos assim, desenquadrada do conceito espírita. E por isso é que colocamos aqui esta questão. Mas parece-nos, por outro lado, também que houve a pretensão, talvez intencional, de o fazer como introdução do trabalho. Não sabemos bem. Por isso perguntamos, vida é o tempo que decorre desde o nascimento até à morte, enquadrando na doutrina espírita como fica a pré-existência do espírito em relação à vida corpórea. Mais adiante, quando referem que a reencarnação nos permite adquirir conhecimentos intelectuais que melhor nos fazem compreender as leis de Deus, como poderemos entender que se encontrem criaturas com grandes conhecimentos intelectuais, mas com total falta de abertura espiritual para o entendimento das leis de Deus? Não tenhas, nem tu nem ninguém, nunca a impressão de que estamos aqui a querer alguma vez encostar alguém à parede. Não. Estamos aqui para discutir abertamente, sem melindres, o espírita não se melindra, não há aqui sabichões nem burros, estamos todos a aprender. Agora, no vosso trabalho, nós queríamos dar um conselho. Era que vocês vissem com mais atenção no livro dos Espíritos. Lessem com mais atenção, porque já me aconteceu isso a mim. Eu a primeira vez que li o livro dos Espíritos, li o tipo romance. Não percebi patavina. A segunda vez, li-o a estudar, frase por frase, e descobri coisas que não tinha conseguido descobrir na primeira vez. Ora bem, o que diz lá o Allan Kardec é que nós temos um corpo, nós somos um espírito, não é? E temos um corpo espiritual, aqui ele chama perispírito, não é? E temos o corpo físico. E o perispírito é, vá lá, eterno, não se destrói. O que se destrói é o corpo físico, não é? E o corpo espiritual, ou o perispírito, liga o espírito ao corpo físico. Portanto, quando sobrevém a morte, o corpo físico fica na terra e o espírito segue com o seu corpo espiritual. Portanto, o liame, isto é, o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico, não é a alma ou o princípio vital, como vocês dizem aqui, deve ter sido engano, mas sim o perispírito, o corpo espiritual. Isto é muito importante que fique na vossa mente. Realmente agradeço, porque realmente a nossa intenção e minha é vir para aqui não defender o trabalho, mas realmente discuti-lo e ser esclarecido. Não é? Pois, acho que vocês têm que ter atenção a isto. Portanto, não... Depois... Prontos. Um aviso só. Relativamente quer ao pessoal de Setúbal, quer de Braga, o facto de terem ali o porta-voz apresenta unicamente o trabalho, ou apresenta e poderá responder. Mas todos os outros elementos se encontram em posição de responder, ou pelo menos se devem encontrar em posição de defender. Pois eu acho que o debate é amplo entre todos. O trabalho foi em grupo. O trabalho é para todos os elementos. De modo que se o Luís não souber, ali a Wanda ou a Dora poderão responder. Vocês não querem responder? Então, se queres, levanta-te. Ora bem, isto aí que foi dito é relativo, portanto, pode ter um duplo sentido. É que o fluido cósmico universal, segundo os espíritos nos dizem, surge como intermediário do espírito e matéria. O perispírito é uma derivação, ou uma condensação, desse fluido cósmico universal. O princípio vital
é intermediário entre o espírito e a matéria. O fluido magnético é intermediário entre o espírito e a matéria. O perispírito é intermediário entre o espírito e a matéria. Mas, segundo aquilo que os espíritos nos dizem no livro dos espíritos, portanto, para generalizar, o intermediário entre o espírito e a matéria é o fluido cósmico universal. É só isso. Desculpa, pai, posso, mas é capaz de haver um engano. Porquê? Diz no livro dos Espíritos que o fluido cósmico universal é de onde vêm todas as coisas. Exatamente. Exato. É, portanto, o fluido... Mas nesse caso não será intermediário entre espírito e matéria, porque o fluido cósmico universal é de onde vêm todas as coisas, não é? O fluido cósmico universal é o elemento primitivo indispensável à intermediação entre o espírito e a matéria. Portanto, através das várias condensações vibratórias desse mesmo fluido, é que se originam, que dão origem à imensidade de fluidos que o universo posso fazer uma observação? Portanto, o universo está preenchido. Posso fazer uma observação? Sérgio, posso? Eu acho que, ora bem, tens razão e não tens, na minha opinião. Pois, lá está, o sentido é ambiente. Ora bem, vamos lá ver. Não pode ser intermediário. Calma. Vamos lá ver uma coisa. coisa. Não se importa. Vamos lá ver uma coisa. Pelo que eu sei, posso estar enganado, não é? O espírito tem um corpo espiritual ou perispírito, não é? E esse perispírito é que é o liame, o laço, que une o espírito ao corpo, e não a alma, nem princípio vital, como eles disseram. Portanto, penso que foi um engano, qualquer coisa, pronto, tudo bem, isso acontece entre todos nós, não há problema nenhum, se está ultrapassado. Agora, vamos lá ver uma coisa. O espírito, antes de reencarnar, seja na Terra ou seja num outro planeta qualquer, vai buscar fluidos, portanto, de acordo com esse planeta, para organizar o seu perispírito, vá lá, se pode dizer assim. Portanto, eu penso que seria isso que tu querias dizer. Pois. Mas há um intermediário direto, e é preciso que não confundamos as coisas, que sejamos claros, há um intermediário direto entre o espírito e a matéria, que é o perispírito, é Allan Kardec que diz isso. Agora, o princípio vital é, portanto, vá lá, a vitalidade, a energia que todos nós temos, vamos buscar, portanto, que é, pronto, de origem divina ou qualquer coisa, o fluido cósmico universal, portanto, o perispírito será feito nesse fluido cósmico universal, que será particularmente de acordo com cada mundo onde nós sejamos habitados. Mas o elo de ligação entre o espírito e o corpo terreno só tem um nome, que é o perispírito. Eu também posso considerar que estás certo num sentido e estás errado no outro. Da mesma maneira que tu consideras a minha posição, é aquilo que eu disse. Lá está, isto vem em consequência daquilo que eu disse. Aquilo que está escrito pode ser interpretado num sentido ambíguo, portanto pode ter um duplo sentido. Portanto, dizem os espíritos que a linguagem humana ainda é muito imperfeita para definir certos conceitos. E o problema é estar-se a debater se é intermediário ou não. Eu acho que é preciso ter cuidado com a palavra intermediário, não é? Exatamente. Porque, portanto, uma árvore, aliás, digamos, o fluido cósmico universal originou todas as coisas. Origina perispíritos, com determinadas composições, não é? Origina também, digamos, animais, que têm princípio vital, origina plantas, origina minerais, etc. Não é? Portanto, se o perispírito, aliás, se o fluido cósmico universal é a origem, vá lá, de todas as matérias palpáveis que nós encontramos, não pode ser intermediário, porque é fluido cósmico universal materializado, digamos, são coisas, como é que eu vou te explicar? São coisas que se formam a partir do fluido cósmico universal, portanto não pode ser intermediário, porque o intermediário é uma coisa que está, digamos, entre um lado e outro. Está no meio, exato. Portanto, nós temos um perispírito que é feito de fluido cósmico universal, temos um corpo físico que é feito também de fluido cósmico universal com outra composição molecular, não é? E todas as aves e plantas e tudo é. Portanto, se ter cuidado com as palavras, porque os espíritos advertem que a linguagem humana é muito perfeita para definir certos conceitos. Acho que o problema só tem. Maria do Carmo. Desculpa lá, eu antes só queria perguntar. Desculpa, Maria do Carmo. Ao Luís, se ele desculpa, Lucas, Maria do Carmo. Queria perguntar se ele ficou esclarecido. Desculpa. Só na sequência, de facto, do que foi aqui abordado, e seguindo ali o Fernando Augusto, se não me engano, só para em jeito de conclusão, parece-me que, de facto, o problema é de terminologia. Mas também devemos ter o cuidado para darmos as atribuições e as definições certas para que não hajam, de facto, falsas interpretações. Quando se diz, de facto, que o princípio vital é intermediário, induz em erro. Porquê?
penso, digamos assim, ou pensamos que, digamos assim, a atribuição mais correta será: ele é, digamos assim, um elemento interveniente no processo de ligação espírito-matéria. Mas o verdadeiro intermediário neste processo, sem dúvida, como nos, digamos assim, ensina a codificação, será o perispírito, aquele que está, digamos assim, interposto no meio, servindo, digamos assim, de elo, de ligação espírito-matéria. Penso que será, de facto, a forma mais fácil que encontramos para, digamos assim, resumir toda esta problemática. Oportunidade que nos dá de comunicar. O Espiritismo é uma religião que se encontra perfeitamente codificada e explícita em livros que podem ser do conhecimento público. São os livros codificados por Allan Kardec. Portanto, são do conhecimento ou podem ser do conhecimento total. As forças ocultas geralmente relacionamos-las com aquilo que é desconhecido. O Espiritismo só é desconhecido para quem de facto não quer ler os livros de Allan Kardec, que é onde se encontram todos os fundamentos da religião que nós praticamos aqui. Portanto, este trabalho e esta igreja, vamos lá, esta Associação Espírita de Leiria, não tem nada a ver com aqueles pseudos laboratórios que existem por aí, ou consultórios de espírita. Não, rigorosamente nada. Rigorosamente nada, em absoluto. Portanto, entendemos nós por isso que a Associação Espírita, esta religião, que é uma religião completamente legalizada, com certeza, é que está devidamente identificada com, enfim, com todo esse mundo, o mundo espírita, que ao fim e ao cabo tem um historial muito grande e tem, com certeza, revelações que servirão de exemplo para todos nós. O mundo espiritual existe, quer nós acreditemos nele, quer não. Nós aqui, aquilo que, portanto, a diferença que reside sobretudo na nossa religião é que permite, ou que nos dá a conhecer, a sobrevivência do espírito e a possibilidade de ele se comunicar connosco. E, portanto, nós pretendemos que as pessoas encarem esse facto normalmente, sem receios, sem medos, e que aprendam a controlar uma faculdade que é inerente a todo o ser humano, que é a mediunidade. Bom, isso com certeza que nos vai levar e com certeza vamos ter a oportunidade de os ter de estúdio, uma oportunidade próxima para falarmos um pouco mais sobre esta realidade que é o espírito. Mas estamos a falar de um encontro nacional para jovens. Efetivamente, a juventude portuguesa está também a aderir portanto, a esta região, a este ideal. Nós temos muitos jovens no centro. Eles não se encontram todos presentes aqui, é lógico, mas digamos que eles são os principais dinamizadores da doutrina neste momento e que há uma aderência cada vez maior dos jovens à doutrina que professamos. Portanto, a doutrina espírita também está a fascinar a juventude portuguesa, neste caso a portuguesa, que é aquela que nos interessa. Em termos de Leiria, também a juventude leirense está a aderir? Aos poucos vai aderindo, aos poucos. Joaquim, já agora perguntava quais são os dias de oração aqui na Associação Espírita de Leiria. Bom, para o público que vem a primeira vez, convém que eles venham, que se dirijam cá à terça-feira à tarde para contactarem com alguém responsável. As sessões públicas realizam-se à quarta-feira e à sexta-feira à noite, às 8h30 da noite. Portanto, os trabalhos são públicos. Quem quiser assistir poderá assistir aos trabalhos que aqui realizamos. Muito bem. Portanto, falando e para terminar, o Encontro Nacional da Juventude Espírita, o 9º encontro aqui na Igreja de Leiria, está a correr bem, estão satisfeitos? Eu gostava de... Eu não sei se o senhor, eu vou tentar dar escuta ao senhor, ao menos. Podes colocar a liderança. Muito obrigado. A questão que eu gostaria de colocar foi da nossa missão, o facto deste programa 3x3 ajudar e colaborar, dar a fazer eco de todas as iniciativas e essa não pode ser esquecida de modo. Mas a questão que eu queria colocar é a seguinte: como compreendemos, a religião que o senhor faz parte é para muitos, para a maioria das pessoas que nos estão a escutar, um dogma, um desconhecido. Falou o senhor há momentos que uma das possibilidades das pessoas se integrarem perfeitamente e integrarem perfeitamente dentro de toda a situação é passar os olhos por determinada literatura. A questão que eu coloco é:
Esse tipo de literatura está à venda em qualquer parte do país ou somente nos grandes centros? Bom, por exemplo, em Leiria encontra-se à venda, passando a publicidade, não sei se posso referir, mas na papelaria americana, na livraria Martins, encontram lá os livros todos à venda. Obrigado e deu-me a resposta e estou. Para além, aqui na associação, as pessoas que vêm aqui à associação também encontram aqui à venda. Bom, então a pergunta que eu colocava é exatamente se o novo encontro está a decorrer conforme os senhores previam, se já há perspectivas, ou se já começamos hoje a organizar o 10º encontro, e, enfim, como é que tem decorrido este encontro? O nono encontro está a correr, em nossa opinião, otimamente. As perspectivas para o 10º são as melhores. Nós só marcamos o 10º no último dia do encontro, é tradição. Eu aproveitava o tempo que me resta só para referir uma coisa. Pela primeira vez nós contamos com a presença de elementos da Federação Espírita Brasileira, realizando em simultâneo cursos de dinamização para dirigentes do movimento. Portanto, há um incentivar e um apoio muito grande entre federações, a brasileira e a portuguesa. A realidade brasileira é muito maior, eles são cerca de 10 a 15 milhões de espíritas declarados e confessos existentes no Brasil. Nós somos em maior número, mas estamos a crescer. Claro, muito obrigado. Foi um apontamento que nós não quisemos perder a oportunidade de o fazer e de endereçar ao nosso auditório, no sentido de esclarecer um pouco que, afinal de cabo, a religião espírita e a confissão espírita não é o que aqui muita gente poderá pensar, com certeza. É totalmente diferente. Nós temos simplesmente 45... E só para dizer, boa tarde e muito obrigado por ter vindo até a nossa reportagem. Nós é que agradecemos a oportunidade que nos dá. Boa tarde. Obrigado. A emissão continua a suspender. Muito obrigado, estamos de facto Eu só disse que estava em cima de um sinal. Só que agora uma inauguração de uma exposição de livros e tudo isso. Boa tarde. Boa tarde. Grato dos conhecimentos intelectuais e morais que poderemos pôr em prática e assim colaborar muito mais diretamente na obra divina. Poderemos ter uma colaboração muito mais direta em termos de, portanto, de assistência a diversos graus, não é? E colaboração direta na obra divina. De certeza que não passamos por uma fase evolutiva para depois ficarmos estagnados e portanto, braços cruzados. Isso não teria a mínima lógica e um cabimento. Mais questões? Posso só dar uma chega? Desculpa lá, eu sou muito falador. É só uma seguinte, em relação a isso. Portanto, nós quando morremos, não é? Morremos, aprendemos, reencarnamos, etc. Andamos assim até dirigirmos, vá lá, a perfeição entre aspas, não é? Até nos tornarmos espíritos puros, onde não necessitamos de reencarnar. Ora, nessa altura, como já não necessitamos de reencarnar porque já somos espíritos puros, vamos trabalhar em colaboração com Deus, na criação de globos, de planetas, na orientação de planetas, feito aconteceu com Jesus. Jesus começou como nós, também bateu com a cabeça nas paredes, também foi imperfeito como nós fomos, também se calhar fumou qualquer coisa, comeu fumo, etc. Pronto. Chegou uma altura que ele evoluiu, não precisou de reencarnar mais, tornou-se um espírito puro e hoje é o governador da Terra. Os outros planetas devem ter os seus governadores, os outros Jesus ou qualquer coisa no género. Nós para lá caminhamos, uns chegam mais depressa do que outros. E quando lá chegarmos, vamos trabalhar em colaboração com Deus para ajudar os nossos outros irmãos que estão a começar a chegarem até onde nós estamos. E assim como o universo é infinito, de certeza que irá haver tarefas para todos nós. Sensitivas e morais, dando-lhe uma sensação de cansaço interior e continua, digamos assim, por aí fora. Portanto, a dúvida suscitada é a seguinte: dá a sensação, pela explicação do texto, que, digamos assim, o espírito adquire determinadas características, mas a doutrina nos explica que nós, digamos assim, as possuímos em estado latente, digamos assim, cumprindo ao espírito, através da sua evolução, desenvolvê-las em potencial. Não sei se podemos dizer isto um pouquinho mais esmiuçado, só até para, digamos assim, esclarecimento geral. Eu poderia fazer, mas o Eduardo estava ali, ele pertence ao grupo jovem, estava a pedir para dar a sua explicação. Eu gostava de dar o esclarecimento.
acontece que o texto não diz um espírito, mas o homem, no seu percurso evolutivo, adquire determinadas características, como, por exemplo, sensitivas e morais, dando-lhes a sensação de um cansaço interior, e não um espírito. Bom, o homem é um espírito encarnado. Mas o que se pretende dizer com isto é que o homem, no seu percurso, vai, portanto, ao despertar a consciência, digamos assim, vai adquirindo mais sensibilidade. Isto é uma questão de palavras. E, portanto, sente as coisas e vê as coisas de uma maneira mais real, menos distorcida, o que, portanto, no contacto com a agressividade material e os semelhantes inferiores, vai sentindo uma agressão que o angustia, digamos assim, uma incompatibilidade que vai aumentando na medida da sua evolução, ou da sua tomada de consciência, digamos assim. Bom, não sei se de facto também, digamos assim, o resto da Assembleia poderá querer ver algo esclarecido, se ficou verdadeiramente elucidado ou não, senão eu vou avançando. Faz essa brincar para depois passarmos à outra questão. Depois, solicitava um esclarecimento do 4º parágrafo, página 4, que não mencionamos aqui. De facto, não conseguimos abranger muito bem a ideia que aí estava implícita. 4º parágrafo, página 4. Portanto, este parágrafo foi o que nós há bocado tivemos a dizer quando respondi à pergunta ali da Virgínia. Mas eu posso ver o parágrafo, é curto. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo todo o espírito tem um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de a cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. E é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Portanto, é tal que todos nós somos como que umas rodas dentadas de uma grande engenhoca, não é? Então todos temos aqui um papel, concorremos, quer queiramos, quer não, para a obra divina, a obra geral do universo. Todos nós temos uma tarefa atribuída. Pronto, depois o outro ponto, de facto, já foi devidamente esclarecido no início do trabalho. E passamos precisamente para o último trabalho, o milagre da vida, chama-se amor. Venham as questões. Sexo e sexologia neste trabalho. É talvez a tal luta de palavras de que nós todos, enfim, temos quantas vezes dificuldade. Mas, pegando a frase ali da nossa amiga Hilda, no comentário que ela fez, acho importante esclarecer as dúvidas, porque estes trabalhos ficam de facto escritos e ficam para a posteridade. E não é só isso, é também para levantar e não criar falsos conceitos, que por vezes é apenas uma questão de ideias que não soube passar bem ou melhor para o papel. No primeiro parágrafo diz que o amor é uma função fundamental do ser porque necessária para a conservação da espécie. Nós entendemos que não será exatamente o amor que vai contribuir para a conservação da espécie, e neste caso apenas e tão somente o sexo. Gostava que o responsável ou alguém de Viana se pronunciasse sobre isto. A função sexual criadora. É uma questão, como já dissemos, de palavras. O fundamental neste trabalho foi realizado para diálogo dos jovens, para que se perdesse um bocado o receio em que nós estamos em aprofundar temas que às vezes nós ainda consideramos tabus. São temas que não gostamos de tocar porque vão mexer com algo que nós não temos vergonha de focalizar, porque ainda consideramos o sexo como um pecado ou uma, desculpem o termo, porcaria. E este trabalho foi realizado para os jovens compreenderem e fazerem uma análise entre, que aliás vai ser focado aqui no trabalho, sexo e sexualidade. Que nós
somos os responsáveis pelas nossas ações. E mesmo assim essas leis são ultrapassadas, não são respeitadas, mesmo existindo e criadas para benefício da humanidade. Então, o que pretendemos é que o debate leve o jovem a responsabilizar-se por todos os atos que ele pratica, para que não caia no erro de ter o medo de se esclarecer, de perguntar a alguém e, numa vida social... Com a Maria de Carvalho. Bom, em nome do Espírita Cristão, gostaríamos de expressar que, de facto, mais uma vez, foi uma oportunidade sublime de podermos conviver fraternalmente, enriquecendo-nos ao mesmo tempo, digamos assim, a nível da nossa própria doutrina, complementando conceitos e alargando, de facto, os nossos horizontes de conhecimento a nível de doutrina espírita. Quanto, de facto, às críticas que a organização gostaria de ver, digamos assim, abordadas, de facto, gostaríamos de expressar o nosso profundo agradecimento pela forma, digamos assim, como nos acolheram, pelo esforço, pela dedicação que esteve subjacente a toda esta organização e que, de facto, naturalmente, é extremamente difícil conjugar, muitas das vezes, esforços para que tudo possa ser coordenado e os objetivos, enfim, de realização de um acontecimento como este possam, de facto, vir a realizar-se. Crítica implica sempre crítica construtiva, naturalmente, para que talvez no futuro, digamos assim, pequenas imprecisões ou falhas possam ser evitadas. Na nossa, enfim, humilde opinião do ver, achamos que apenas tentar evitar talvez um certo rigor a mais em querer disciplinar, digamos assim, determinadas situações para que, enfim, possam ser, digamos assim, também conseguidos os objetivos a que nos propomos. Parecemos só que, por exemplo, houve um certo rigor que nos parece que teve sempre o sentido de disciplinar e conduzir da melhor forma o debate público entre as associações e a assistência. A nível do próximo eixo, de facto, parece-nos que o ideal seria que no próximo encontro fosse realizado numa localidade onde nunca tivesse sido realizado. Mas nessa impossibilidade remeteríamos para Lisboa, ficará, digamos assim, à consideração. Obrigado. Associação Espírita do Paião. Boa tarde, ou bom dia. Quanto, portanto, a organização foi boa, partilhamos das opiniões, portanto, já apresentadas. Pensamos que seria útil passar à prática quanto ao que há a fazer relativamente à evangelização infantil-juvenil e esperamos que os próximos ENS sejam sempre melhores. Quanto ao próximo encontro, talvez em Lisboa ou Viana do Castelo. Obrigado. Associação Espírita Farol Divino. Pois realmente está tudo dito. Penso que quando aqui diz críticas, não deve ser feita a crítica à direção, mas a todos nós, porque todos fazemos parte da mesma Assembleia. Não compete só à mesa a responsabilidade de se comportar, mas a todos nós aqui presentes de estarmos com atenção, sabermos ouvir e sabermos dialogar uns com os outros. Penso também que, como foi dito, os jovens deviam estar mais juntos, mas não simplesmente os membros da mesma situação sentados aos lados uns dos outros. Deviam misturar-se as associações para criar ambiente, para perdermos o medo de dialogarmos uns com os outros. Penso que estamos todos na mesma associação, ficamos juntos, formarmos um bloquinho à parte e partimos daí para algo que vimos aqui buscar, que é a união
de todos os corações. Então acho que seria interessante numa próxima, até se fosse necessário, à mesa, marcar uma cadeira para cada membro de uma associação. E então aí sim nós começaríamos a abrir os horizontes e a procurar o nosso entendimento, que aliás o que a doutrina espírita nos proporciona é o entendimento e a instrução. Então, e o amor, no fundo, que é a base disso tudo. Portanto, é o que nós deveríamos vir aqui buscar. O diálogo iria existir. Eu penso que também a mesa devia proporcionar mais incentivo, quando não, digamos assim, entre aspas, obrigando os jovens ao diálogo. Pois em vez de estarem os representantes do grupo na mesa, vamos fazer o seguinte: jovens de 17 anos para baixo, levantem os braços. X, mesa. Vamos discutir o assunto. É útil. É útil porque vai nos libertar. Porque nós estamos com receio desse lado, muitas vezes, de fazer a pergunta. Pensamos que ele sabe mais, vai achar a pergunta banal, estúpida até. E vai dar uma resposta assim qualquer, só para dizer que tem consideração. Não é assim. Estamos aqui todos e já todos passamos pelo mesmo grau evolutivo e vamos continuar a passar. Uns à frente, outros atrás. É o seguimento evolutivo. Então deveríamos compreender esse aspecto. Não é quem está aqui que está a dirigir o trabalho, é toda a Assembleia. Os que estão aqui foram designados por essa mesma Assembleia porque os acharam com maior capacidade para pôr dúvidas, mas eles próprios têm-nas e devem pô-las. O representante é para pôr as dúvidas do grupo completo e não de cada indivíduo em si. O indivíduo é que deve as fazer. O resto achamos bem. Pensamos que o próximo encontro deveria ser realmente em Lisboa. Viana de Medina, porque não está ainda preparado ou em condições, digamos assim. Um dia falo lá, mas pensamos que este ano, ou para o ano que vem, que ainda é cedo. Talvez no próximo. Obrigado. Grupo Espírita Amor e Caridade de Lisboa, porta-voz do Grupo Jovem. O Grupo Espírita, portanto, congratula-se e acha que foi feito muito pela organização. Simplesmente houve aqui, talvez um pouco falta de alegria, uma certa participação no final, de secar música, o cantar mesmo, que une realmente todos. Enfim, isso, portanto, iria realmente ajudar. Quanto ao resto, portanto, tem que haver uma organização, uma disciplina mínima. A moderação realmente depende realmente do critério que queremos ver e apreciar. A continuação dos encontros, acho que é uma necessidade. Seria ótimo num lugar onde ainda não se tivesse feito nenhum. Sobre a possibilidade de Lisboa, não sei, talvez estou limitado neste assunto, portanto conheço pouco, conheço relativamente à associação, porque estou realmente mais em contacto, que está trabalhando há muito pouco tempo com um grupo de jovens. Enfim, portanto, seria bom continuar e dar-se realmente possibilidade de que num lugar, portanto, onde as pessoas pudessem pela primeira vez ter maior, portanto, podia abrir mesmo nesse lugar mais mentes, maior disponibilidade. Portanto, era tudo. Obrigado. Centro Espírita Joana de Ângeles. Eu creio que ele já se retirou. Nós pedimos agora aos porta-voz das associações, até aqui foi dos grupos jovens, vamos agora para o das associações, para que nos deixem as suas críticas, os seus comentários. A Associação Luz no Caminho, de Braga. Estou a acumular as funções, portanto é mesmo, mas queremos conclusões. Obrigado. Luz no Caminho, luz e caridade. Tá? Luz no Caminho. Deixa o Sr. Ferreira falar. Também tem direito. Oh, Sr. Ferreira, desculpa.
Desculpa, falta uma coisa. Houve aqui um lapso muito grande da nossa parte. Faltou Setúbal. Mas vocês não se lembraram. Desculpa, Luís. Bem, para começar, críticas, eu também não tenho nada nenhuma, né? Quem sou eu para criticar? Primeiro, foi a minha primeira vez que vim aqui e vinha com uma ideia diferente, visto que trazíamos um trabalho que não sabíamos responder a nada, ou praticamente a nada. Vinha com a ideia que pudéssemos ser atacados entre aspas, mas muito pelo contrário, eu vi que houve muito apoio, muito amor. Enfim, tudo o que houve foi bom, eu senti e gostei e espero estar no próximo ano outra vez na mesma, todos juntos, enfim. Quanto ao próximo encontro, os membros da nossa associação surgem de Lisboa. Obrigado, Luís. Lisboa é o que está a dar. Eu vou fazer a pergunta porque não sei se falta algum grupo jovem. Se faltar, por favor, meta o dedo no ar. Leiria apresenta as conclusões de seguida. Não, acho que Leiria também devia fazer uma crítica, autocrítica. Não é? Lucas, Leiria apresenta as conclusões de seguida. Está bem. Está bem? Vamos agora aos porta-voz das associações. A Luz e Caridade de Braga é o mesmo do Grupo Jovem, não é? Então, não sei se queres dizer mais alguma coisa ou... Não, penso que... Pronto. Então vamos para a Associação Luz no Caminho. Alberto Ferreira, Luz no Caminho. Mais uma vez me sinto muito feliz por aqui me encontrar reunidos com esta juventude toda, ao mesmo tempo partilhando uma alegria, porque é bom ver que há jovens interessados a adquirir conhecimentos que deem um pouco mais de alegria, ao mesmo tempo também para que eles possam encontrar condições para poderem trabalhar. Eu sei que por vezes as pessoas criticam com facilidade, mas é natural. É preciso é que nós criemos condições para que todos se possam sentir bem. Eu normalmente sou uma pessoa que gosto de rir, gosto que as pessoas se sintam felizes em todo o ambiente que o rodeiam. Só que por vezes as pessoas começam a ficar um bocadinho tristes porque aquilo que se passa não os satisfaz. Mas bem, nós temos que criar condições para que as pessoas vivam todos felizes uns com os outros. E ao mesmo tempo, aqui eu me sinto um bocadinho triste porque vinha à espera de encontrar caras conhecidas e, afinal de contas, eles não estão cá. Pergunto, porquê? Será que estão zangados? Será que não puderam? Pensem bem nisso, porque era bom que todos nós continuássemos, porque assim podia ser um incentivo para outros mais novos. Gostaria também que os dirigentes das associações participassem com os jovens para que o trabalho pudesse ter outros resultados. Eu sei que é muito difícil, porque hoje lidar com os jovens não é muito fácil, mas vamos todos fazer um esforço. Para todos, a continuação de um bom trabalho, como sempre pedindo para que o Pai a todos envolva na sua vida de proteção, que o amor de Jesus possa viver em todos os corações. Até ao próximo. Obrigado. Círculo Cultural de Juventude Espírita Meimei. Idem. Portanto, o Jorge acumula também funções. Associação de Beneficência Fraternidade. Porta-voz da Associação de Beneficência Fraternidade. Em nome da Associação de Beneficência Fraternidade, nós vos saudamos pelo vosso trabalho, pela vossa alegria, pela vossa esperança. Desejamos certamente e certamente estamos cientes que encontrarão no futuro
será de vós todos, jovens, tanto daqueles que estão presentes como daqueles que certamente vocês influirão a virem até vós e encontrarão, portanto, as ações necessárias daquilo que Deus pediu siga abaixo. Portanto, é esta, digamos, a nossa mensagem. Que Deus nos ilumine, nos proteja e abençoe. Obrigado. Núcleo Espírita Cristão. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, os nossos sinceros agradecimentos à organização do nono mês pela hospitalidade, pela eficiência do trabalho que foi feito na retaguarda, rápido e eficiente, como disse, em todas as situações difíceis que foram colocadas em diversas alturas, pelo menos no que diz respeito à nossa associação. Aquilo que sugiro, não me permito fazer qualquer crítica à organização, mas sugiro, pelo contrário, que a própria organização saiba encontrar as dificuldades que encontrou pelo caminho, que a registre e que a organização seguinte, portanto, do próximo mês, possa receber desta mesma organização as indicações, as dificuldades, e, portanto, a autocrítica que esta mesma fez, para que possa facilitar o trabalho daquela que virá já para o próximo ano. Eu não posso deixar de referir também e de agradecer à Associação Espírita de Leiria o facto de ter proporcionado a todos os dirigentes das várias associações que aqui estiveram presentes um estudo magnífico, orientado superiormente pelo nosso irmão Carlos Campetti, que nos permitiu alargar os horizontes sobre as dinâmicas do ensinamento da doutrina espírita dentro das várias associações, cujos principais beneficiados serão também os próprios jovens que não estiveram presentes nesses trabalhos, mas que com certeza receberão os benefícios dos conhecimentos ali adquiridos. Penso também que este deve ser um exemplo que deve ser colhido pela próxima associação responsável a organizar o próximo ENGE, no sentido de pedir à associação responsável, portanto aos seus diretores, que possam colher o exemplo que aqui nos foi dado pela direção da Associação Espírita de Leiria, no sentido de permitir que não haja uma interferência, digamos assim, do grupo adulto no trabalho dos jovens. Porque, se repararmos, é a primeira vez que a perturbação foi mínima. Eu recordo, e permitam-me, que um pequeno pormenor que foi levado em conta, mas que define a preocupação e o respeito que os diretores têm já pelos jovens, é que a saída da sala lá para fora, enquanto decorria aqui um trabalho, foi, segundo o princípio, uma autorização que foi concedida pela mesa para que os trabalhos se interrompessem por momentos, para que toda a gente saísse e este trabalho não fosse, digamos assim, perturbado. Isto é excelente, são lições que colhemos e que registamos e que nos vamos servir para o futuro. Em nome, portanto, do Núcleo Espírita Cristão, os nossos sinceros agradecimentos e, afinal de contas, que todos, num abraço fraterno, possamos proporcionar para que o futuro se alargue cada vez mais a outras associações. Bem-aja a todos. Obrigado. Associação Espírita do Paião. Como porta-voz... Podes levantar um pouco mais. Como porta-voz da Associação Espírita do Paião, todos nós sentimos uma felicidade muito grande por se manter vivos momentos como estes, momentos que nos fazem despertar cada vez mais para uma realidade tão nobre, que é a realidade de procurar o conhecimento na tentativa de alargarmos os conhecimentos espíritas e podermos assim transmitir os conhecimentos de amor
e de caridade para com todos os nossos irmãos. Queria deixar aqui a cada um de nós a análise profunda, a todos nós jovens, para procurarmos encontrar em cada um de nós a verdadeira responsabilidade a que nós nos propomos cumprir, levar a fundo uma doutrina, a doutrina que nos faz despertar a vontade de amparar o nosso irmão, levar cada um de nós o procurar educar, faculdades belas e nobres que Deus nos concedeu, faculdades mediante todas as rivalidades que possam existir, fora das associações, entre associações, muito menos dentro da própria associação. Vamos pôr tudo. Não sei de onde é que é. Em ver o que pude ver e ouvir os jovens assim reunidos satisfazem os corações dos adultos. Nunca haja desânimo nem falta de forças para que se realizem estes encontros. Eu daqui vou fazer também mais um apelo, aproveito esta oportunidade para que a Federação Espírita me faça uma visita na primeira oportunidade que possa, para que nós, os nossos colaboradores, possam ver que afinal o Espiritismo vale a pena abraçar. Porque nós somos presentes e é com imensa alegria que constato realmente o desenvolvimento dos trabalhos que aqui foram praticados durante o período destes 3 dias. Em nome de Paulo, no meu nome pessoal, não é que eu escolhi assistir aos trabalhos, não a todos com muita pena, pois não. Mas a nível individual e que se reportaram ao curso de dirigentes. Portanto, essas associações, que me desculpem, mas vieram para o curso de dirigente organizadora e também ou neste caso, do grupo jovem da Associação Espírita do Leiria Encontro. Como vos teve o seu início na viagem de regresso de Braga após o 8º Enja. Lembrar que os faróis para os barcos estão a acabar. Vamos agora, eu peço desculpa, mais um bocadinho, então, que teve para connosco. Muita felicidade por ver que, sincero, a Associação Espírita de Leiria, pela forma como trabalhou, organizou e permitiu este evento. Queremos expressar aqui o nosso aplauso e a nossa gratidão. Por outro lado, ficamos com a convicção, a Federação Espírita Portuguesa fica com a convicção de que o movimento espírita mais se acentuou como realidade e pode contar com a Espírita Brasileira, mais uma vez e aqui publicamente, eu quero deixar bem expresso o quanto estou reconhecida, porque se algum merecimento tive este encontro, ele deve-se em muito ao espírito de fraternidade e esforço despendido com toda a divulgação doutrinária que aqui foi contida nos 2 campos, quer na parte das palestras, quer na parte do curso de dirigentes. E isto é impossível deixar de ser focado por nós. Portanto, em meu nome pessoal e de todos os trabalhadores da nossa casa, eu estou de facto a agradecer.